6 horas e 28 minutos. O Supremo Tribunal Federal suspendeu hoje a liminar concedida pelo juiz Cláudio Lacombe, do Tribunal Regional Federal de São Paulo, que liberou cruzados novos para Vera Lúcia Mirabelli Redondo. Com essa medida, fica proibida a retirada do dinheiro bloqueado. A decisão é do ministro do STF, Sidney Sanches, e serve de base para o julgamento de outros recursos contra liminares concedidas por juízes de tribunais regionais. Confira agora como ficaram os números finais do mercado financeiro nesta quinta-feira. O dólar no paralelo foi negociado a 294 cruzeiros para a compra e 298 para a venda. O dólar turismo foi comprado a 287 cruzeiros e vendido a 296. O ouro fechou estável, com o grama cotado a 3.330 cruzeiros na Bolsa Mercantil de Futuros. As bolsas de valores voltaram a cair. Em São Paulo, menos 1,4% e no Rio, menos 0,1%. O rendimento para amanhã da caderneta de poupança vai ser de 9,10%. A taxa referencial diária foi fixada em 0,3986%. O Tribunal Regional do Trabalho acaba de julgar abusiva a greve dos motoristas e cobradores do ABC. Eles devem retornar ao trabalho imediatamente. O tribunal determinou também o pagamento dos dias parados e manteve a estabilidade no emprego por 60 dias. Os motoristas e cobradores estão parados desde segunda-feira, reivindicando 48% de aumento salarial. Por causa da greve, cerca de 1.200.000 pessoas estão sem transporte coletivo no ABC. Os motoristas e cobradores fazem nova assembleia logo mais às 7 horas da noite. As 20 administrações regionais de São Paulo permanecem em esquema de emergência em consequência da chuva hoje de madrugada e manhã. As atividades normais foram suspensas e todos os funcionários trabalham no atendimento aos moradores das regiões inundadas. Mesmo depois que a chuva parou, o trânsito próximo às marginais ficou congestionado. Até o final da tarde, o trânsito continuava complicado em São Paulo por causa da chuva que começou a cair ontem à noite e continuou durante toda a manhã. Em alguns pontos da cidade, como o Vale do Anhangabaú e a Avenida Cruzeiro do Sul, ficou tudo inundado. Da mesma forma que em muitos trechos das marginais Pinheiros e Tietê. Aqui, junto à Ponte das Bandeiras, o trânsito ficou interrompido durante horas. A água subiu mais de 1 metro e nem os caminhões conseguiam passar. Vejam só como ficou aquele ali, completamente atolado. No terminal rodoviário do Tietê, os ônibus interestaduais chegaram a sair até com 4 horas de atraso. No terminal Barra Funda, que atende ao norte do Paraná, houve atrasos de até 5 horas. Mas quem perdeu o horário de embarque por causa da dificuldade de chegar aos terminais não deve se preocupar. A assessoria de imprensa do terminal Tietê informa que basta ir até o balcão da empresa que a passagem será trocada. Lúcia Almeida para o Repórter Cultura. E a repórter Patrícia Pousa sobrevoou agora há pouco os pontos da cidade mais atingidos pela chuva. O helicóptero é da Defesa Civil, que num dia como o de hoje, aqui em São Paulo, tem muito trabalho. Com as chuvas de hoje, o helicóptero da Polícia Civil atendeu a 6 chamados de urgência na cidade. Foram casos como o de uma mulher que estava em trabalho de parto, que foi removida da Casa Verde, na Zona Norte, para o Hospital das Clínicas. 2 crianças com pneumonia em estado grave, que ficaram presas numa ambulância na Marginal Tietê e que foram levadas para o Hospital Bom Jesus de Guarulhos. E 2 militares que foram transportados do Hospital da Aeronáutica no Campo de Marte para o aeroporto de Congonhas. O horário mais crítico foi entre 10 da manhã e 1 da tarde, mas mesmo 4 horas depois, a situação ainda era crítica. A Marginal Tietê estava completamente congestionada. No ponto máximo da enchente, o engarrafamento chegou a mais de 10 quilômetros de extensão. A Avenida Silva Jardim, uma das principais do bairro do Pari, no centro, continuava alagada. Na rua Miguel Capalbo, também no Pari, alguns moradores eram socorridos por um barco. Muitos carros permaneceram presos em pontos isolados. A Zona Norte foi a região mais atingida pelas enchentes. Na Vila Guilherme, as ruas ficaram tomadas pela água e o tráfego de veículos impedido no local. E depois de tanta chuva hoje, vamos agora à previsão do tempo para amanhã. Céu nublado com pancadas ocasionais de chuva e períodos de melhoria na capital e no litoral. Para o interior do estado, a previsão é de tempo bom, com sol e muitas nuvens no céu. A foto do satélite mostra uma frente fria sobre o Oceano Atlântico atingindo os estados do sul do país, São Paulo e sul do Rio de Janeiro. Áreas de instabilidade aparecem sobre quase todo o território brasileiro.
Tropas soviéticas invadiram hoje 2 clubes esportivos e 2 aeroportos na Lituânia, como parte de uma estratégia para reduzir a autonomia da República Báltica. Segundo a agência de notícias independente ELTA, os soviéticos também ocuparam 2 hotéis e escolas técnicas em Vilna e em outras 4 cidades lituanas. Na última segunda-feira, o comandante das forças soviéticas no Báltico havia prometido acabar com essas intervenções militares no país. E vamos agora às últimas informações sobre a situação do trânsito aqui em São Paulo. Ainda há muita água debaixo da Ponte das Bandeiras, nos 2 sentidos da Marginal do Tietê. Só os caminhões conseguem passar. Debaixo da Ponte da Anhanguera, sentido Lapa-Penha, também continua inundado. O trânsito está bastante complicado na região central. Na Vila Guilherme, Zona Norte, um prédio foi interditado na rua Mândio Monteiro, número 317, porque ameaçava desabar. Um galpão industrial caiu no Jardim Luso, em Santo Amaro, mas ninguém ficou ferido. Fique agora com a aula 25 do curso Francês em Ação. O Repórter Cultura volta logo mais às 8h25 no intervalo do Matéria-Prima. Até lá.